Yutokotsu, o abençoado. E este título não é dado com um conceito filosófico, e sim porque ele possui um arsenal incrível de poderes. Um Shikigami, copiar poderes e uma energia amaldiçoada imensa. Um personagem digno de ser um protagonista. Até que pode ser, mas no mundo de Jujutsu isso nunca daria certo. Opa, eu sou o Blur e vim falar hoje por que o Yuta nunca poderia ser o protagonista de Jujutsu Kaisen. Me diz uma coisa, o que Goku, Luffy e Naruto tem que Yuta não tem pra ser um protagonista? Não ter respostas. Todos tiveram um momento que não sabiam o que fazer, Goku se sacrificando, sempre querendo lutar e sendo o mais forte, mas ainda assim tinha que buscar algumas respostas quando lutava, do que estava acontecendo. Luffy desesperado porque Kuma levou seus companheiros embora, onde sim, ele percebe que era fraco. Daí pra frente o mar não era um lugar pra fracos, pra pessoas fracas. E Naruto, que vive a vida inteira assombrada pela raposa de 9 caudas e fazia todos terem medo dele, onde em todas as batalhas ele tinha que buscar uma resposta para conseguir ganhar. Todos tiveram momentos assim. Já Yuta foi só protagonista no filme porque lá ele também estava em busca de respostas. Ele estava amaldiçoado, onde a namorada dele tinha acabado de virar um Shikigami e estava acabando com quem chegasse perto. Gojo chama ele pra tentar ajudar e também não deixa ele ser executado porque estão querendo matar ele por causa da Rika. Ele podia ser grau especial, mas ainda era novo pra ele aquele mundo. Um garoto tímido que não sabia lutar e com um pouco de depressão também. Por medo de sempre Rika acabar com todos e por isso mantinha distância das pessoas. Em algumas batalhas sempre buscava depender da Rika, mas se usasse ela podia ser executado de qualquer jeito. Mas depois descobre que na verdade foi ele que amaldiçoou ela e agora busca tirar ela desse sofrimento. E numa batalha onde ele percebe que se não aceitar ela, todos seus amigos podem morrer. E ele a beija falando que agora vai aceitar a culpa e carregar esse fardo e assim ganha etiqueta. E no final ela não o culpa, mas fica feliz por passar esse resto de tempo com ele. E assim seu arco acaba, onde daqui pra frente ele vira um monstro também. Um monstro que pode acabar com quase todo mundo. Podemos fazer um paralelo até com o menino Samsung. No começo eu achava que Yuta podia ser um protagonista melhor que Itadori, mas se pararmos pra pensar, Jujutsu Kaisen é um anime sobre sofrimento, tragédia. Yuta é jogado nesse mundo por acaso, mas ele aceita rápido. E é de uma linhagem boa também, linhagem que é a mesma que Satoru Gojo, o mais forte. O Itadori só estava vivendo uma vida normal, do nada vira receptáculo do Sukuna e é forçado a vir se não ele ia ser executado. Gojo também já entrou nesse mundo sabendo que era, sendo o mais forte, e depois do protagonista, o impressionante viraria normal. E não ia ter o mesmo impacto do que das lutas normais dele. Ele só foi protagonista do arco dele porque lá ele era meio conflitante. E como ele era o mais forte, as batalhas não teriam o mesmo significado que o do Itadori. Itadori ainda não sabe o que é esse mundo, ele só foi jogado aqui do nada. Gojo sempre soube o que era e sobre seu destino, desde que nasceu. Um homem inabalável e arrogante que podia vencer todos. E só leve no começo é bom por causa disso, vemos Sung evoluindo e passando por dificuldades. E depois ele se torna algo meio normal, vira tipo um anime de farma aura. Isso se torna meio chato se não fizer algo mais impressionante, nunca vai ter algo igual. Sempre tem que fazer algo mais, sempre mais e mais. E não se torna um anime de conflito e sim impacto. E isso os dois são totalmente diferentes.
Para muita gente, o Itadori como protagonista parecia muito genérico, personalidade igual ao dos outros animes, não tinha um diferencial e também ninguém considerava ele muito protagonista porque ele não parece ter uma conexão com a gente. Ele era super forte e tinha muita autoestima. Já Yuta trazia esse ar mais depressivo e tímido, algo que, no meu ponto de vista, casa mais com o público, alguém que tem conflitos em si. O Itadori podia ter o Sukuna, mas isso nunca pareceu tão conflitante pra ele. Ele sorria e nem parecia se importar muito. E Yuta se importava demais. Passava algo mais normal, mais humano que Itadori. Era mais fácil de ter uma conexão com ele. Seu carisma era muito bom também. Alguém legal e tímido, mesmo ele sendo forte, passava esse ar de tranquilidade e fraqueza emocional. Alguém como a gente é. Já quando chega em Shibuya, esse ar de Itadori muda e aí sim começamos a gostar mais dele, pelo menos eu. Onde podemos ter uma identificação, onde mesmo que tenha tudo ido bem, do nada tudo pode desmoronar de uma hora para outra. No começo do anime, lá na primeira temporada, Jujutsu parece que vai ser mais um anime bobo, que parece com Naruto. Vai ter a escola, eles têm que proteger a escola e por aí vai. Protagonista genérico, meio bobão, come muito, blá blá blá. Onde foi jogado aqui do nada. Pensando por um lado melhor, na visão de Itadori, daqui até o começo de Shibuya, o anime demonstra que o mundo Jujutsu é tranquilo e sempre que tem como resolver as coisas. Mas quando chega em Shibuya, ele muda totalmente. Itadori percebe que ser um feiticeiro não é resolver casos bobos, e esse poço é mais fundo do que parece. Esse mundo veio pra quebrar você, fazer você de chacota e ninguém não estar nem aí. Esse mundo é cruel, e ele entende isso da maneira mais horrível possível, com a morte de duas pessoas especiais para ele. E ele se vê quebrado, só aceitando a morte até que ele chega todo, e assim depois de tudo percebe algo. A tarefa dele é matar maldições e das maldições matar humanos. Um ciclo sem fim. Sendo feiticeiro, você só deve aceitar isso e seguir em frente, porque um dia você pode morrer, seja de velhice ou por maldição também. E nisso vemos a igualdade de Mahito e Itadori, com Mahito onde eles eram iguais, criado para matar o outro. Mesmo que ele morra agora, mais pra frente vai ter sido apenas mais uma pessoa que vai estar de passagem, uma engrenagem. E isso me fez gostar mais do personagem. Ele percebe que é fraco. Pode ter sido o Sukuna que matou aquele tanto de gente, mas ele percebe que foi ele culpado por não ser forte o suficiente para conseguir conter ele. Jujutsu não é uma história de momentos felizes, é uma história de tragédia. E outra na terceira temporada volta já botando respeito, uma hora esmagadora e sufocante, um objetivo de acabar com o Itadori, um executor. E ele não faz isso falando uma frase incrível, ele só chega sem provocar, só querendo cumprir seu pacto, falando calmamente como quem sabe que pode acabar com qualquer um ali. Mas ele não faz isso de primeiro, ele chega testando Itadori, vendo seu jeito de lutar, do que ele era capaz, prolongando a batalha para só depois mostrar que sim, podia ter executado ele na primeira chance possível. E faz isso sem demonstrar nada, sem esforço, sem um discurso, apenas faz. Isso mostra o tamanho do poder desse cara. E depois disso, ele na verdade matou, mas não matou Itadori. Ele apenas fez aquilo porque foi forçado, né? E assim sua máscara de intimidação cai e mostra seu sorriso tímido que conhecemos. Fala que estava apenas atuando lá, mas nós sabemos que ele pode estar atuando, mas uma coisa é real. Era sua força avassaladora. Onde isso o que faz ele não poder ser o protagonista dessa obra. 5 minutos a maldição virou a minha. Não é falta de carisma, mas sim falta de conflito nele. Poucas vezes ele passa por algum aperto. Tem vantagem contra quase todo mundo. Tem rica, tem energia amaldiçoada, quase infinita pra usar. Um bom exemplo é uma batalha dele contra o cara que tem um canhão na cabeça. Barata é uma mulher que modela o céu lá. E ele tem como responder a isso, tem técnicas quase ilimitadas. O cara tá com a rajada de canhão, ele taca algo também. Expansão de domínio, taca também. Não tô reclamando que isso não foi incrível, mas se tivéssemos isso no anime inteiro, toda batalha, o brilho dessa luta ia sumir. O impacto não ia ser tão incrível assim. Tal como Solo Leveling, onde sempre o Sung tem a resposta, tem o arsenal incrível e você entra no anime só querendo ver lutas, mas é um impacto. Ele usa uma coisa ou outra, mas e o conflito?
Jujutsu Kaisen ia virar um anime de farmar aura igual o Solo Leveling, onde não esperando muita coisa, só querendo ver batalhas impressionantes a todo momento, e nisso o mundo de Jujutsu não serve, mas tem lutas incríveis ainda. Yuta tem resposta pra quase tudo, e isso é o que Itadori não tem. Ele carrega o peso, responsabilidades mais intensas que Yuta, onde já se acostumou com esse mundo. Ele foi jogado aqui do nada e ainda não entende direito o mundo, só tá tentando sobreviver e carregar seu fardo. A cada luta, Itadori perde uma parte de si e percebe que talvez esses momentos bons do começo do anime não possam voltar futuramente. Depois de Shibuya, ele apenas segue tentando consertar esse erro e seguir tendo essa engrenagem que é matar maldições e também sobreviver, porque agora que Gojo está selado, não tem nada mais para segurar o alto escalão de querer executar ele. E agora sabem por que Yuta não deve ser o protagonista de Jujutsu Kaisen, por um lado mais filosófico da coisa.